de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra do sepulcro, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupa brilhante, que brilhavam como o sol, a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Você pode dizer amém? Amém. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Libere suas mãos e aplauda ao Senhor. Sente no seu lugar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, essa semana estamos comemorando os dias mais importantes da história da humanidade. Segundo a Bíblia, a humanidade, o ser humano, o homem, tem cerca de 6.000 anos e está indo para o 7º milênio. A ciência diz que a Terra tem bilhões e bilhões de anos. Mas entre bilhões e bilhões de anos, estamos comemorando nesses dias os 3 dias mais importantes da história da humanidade, da história da Terra. De sexta a domingo, comemoramos da morte à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de falarmos disso, eu quero voltar com você no tempo. 8 dias. Voltar ao domingo anterior a esse momento em que acabamos de ler. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 21 de Mateus, no versículo 1 ao 3, nos diz que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vocês vão até o povoado que está à frente de vocês, e quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar um burrinho amarrado junto com a sua mãe. Traga esse burrinho, e se alguém porventura perguntar quem mandou você pegar esse animal, responda: o mestre, o Senhor mandou. E quando aqueles discípulos entraram, irmãos, encontraram no povoado, na entrada do povoado, exatamente aquilo que Jesus havia dito: um animal amarrado com a sua mãe, a jumenta com o seu jumentinho, e aqueles homens pegaram o filhote e levaram até Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus monta naquele animal e entra em Jerusalém. Glória a Deus. Triunfante, sendo adorado. A palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz exatamente isso: ó Jerusalém, o teu rei vem montado no filho da jumenta. E nenhuma das promessas, nenhuma das palavras ditas na Bíblia foram deixadas para trás. Todas Deus cumpriu sem deixar um detalhe esquecido. E entra Jesus em Jerusalém, montado na jumenta, no jumentinho,
E as pessoas adoravam ao Senhor. E as pessoas diziam: Hosana nas alturas, louvado seja o nome daquele que vem em nome do Senhor. As pessoas adoravam a Deus. As pessoas exaltavam o nome do Senhor. As pessoas tiravam as suas capas e jogavam no chão. Quem não tinha uma capa para jogar, tirava ramos, galhos de árvores, de plantas e jogavam no chão, enquanto Jesus entrava triunfante em Jerusalém, adorando ao Senhor. As pessoas se alegravam. Aquele momento estava, como eu disse, cumprindo o que o profeta Zacarias disse. Mas naquele momento começava a se acender uma ira ainda maior no coração dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Aqueles homens começaram a dizer: precisamos dar um jeito nesse homem. Os homens estão adorando a ele. As pessoas estão exaltando. Olha o que estão fazendo com ele entrando em Jerusalém. E isso era o domingo. Depois desse momento, Jesus entrou na cidade e começou a fazer o que ele sempre fazia. E nos dias que se seguiram, na segunda, na terça e na quarta-feira, vamos encontrar isso a partir do capítulo 21 de Mateus. A Bíblia nos diz que Jesus estava ali, no templo, ensinando as pessoas, falando às pessoas, chamando a atenção das pessoas acerca das coisas de Deus, ensinando, dizendo àqueles homens e mulheres que ali estavam, que eles precisavam mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. É uma palavra de Paulo, o apóstolo, mas se encaixaria perfeitamente com um desses momentos de Jesus, quando Paulo diz, eu vou citar Paulo, mas você olha para essa imagem imaginando Jesus dizendo, e você verá que é perfeitamente compatível. Quando Paulo diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? E como eu disse, caberia isso de forma perfeita no que Jesus estava falando ao povo, que nós não podemos continuar seguindo o exemplo do mundo para tentar agradá-lo. A Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, e precisamos ser espelho para os que estão lá fora, não ao contrário. As pessoas precisam olhar para mim e para você e perceber em nós algo diferente, porque se formos exatamente como é o mundo, as pessoas do mundo vão dizer: para que eu preciso ir lá para dentro, se lá dentro é igual aqui fora? As nossas atitudes precisam ser diferentes, os nossos atos, as nossas palavras, a nossa forma de falar, de se vestir, de caminhar, de se dirigir às pessoas, precisamos ser diferentes. Jesus poderia ter dito essas palavras de Paulo perfeitamente, mas durante 3 dias daquela semana, Jesus ensinava no templo, fazendo com que as pessoas entendessem que elas precisavam tomar uma atitude diferente, que elas precisavam mudar a sua forma de agir e de pensar, porque Deus estava preparando um novo tempo para cada um. Um novo tempo Deus estava preparando para o mundo. A semana passa e chega a quinta-feira. A Bíblia nos diz que na quinta-feira Jesus faz algo semelhante ao domingo, só que agora ele diz: olha, vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando em sua cabeça um cântaro, um vaso, um pote de barro com água. Irmãos, isso não era comum acontecer. Essa era a função das mulheres daquela época, levar água para casa. Mas Jesus disse que aqueles discípulos encontrariam um homem fazendo isso, e que eles deveriam seguir aquele homem até a casa em que ele entrasse. E quando aquele homem parasse e entrasse em uma casa, os discípulos deveriam entrar naquela casa e dizer: o meu Senhor mandou saber onde está a sala, o salão, onde ele vai servir a ceia para os seus discípulos. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles homens entraram na cidade e encontraram um homem com um cântaro na cabeça, seguiram aquele homem,
encontraram a casa, falaram com o dono, prepararam um momento especial que é conhecido como a última ceia. E Jesus estava ali, pronto para servir a ceia àqueles homens. Todos os discípulos sentados ao redor de Jesus naquela mesa, e Jesus falando acerca do reino, falando que aquele momento era o último que ele tinha com os discípulos antes da sua morte. E ali aquele foi um momento de comoção, onde os discípulos se entristeceram porque Jesus insistia em falar da sua morte. Mas mesmo antes desse momento de comer, de dividir o pão, Jesus fez algo muito significante, um símbolo que nem todos entenderam naquele instante. Jesus pega uma bacia com água, amarra uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Começa a fazer algo que quem fazia normalmente eram os servos na casa. Naquela época, irmãos, a mesa em que as pessoas sentavam para comer não era como as nossas mesas, que colocamos uma cadeira. Eles sentavam ao chão e a mesa era muito próxima ao chão. E quando as pessoas chegavam na casa, depois de uma caminhada até aquela casa, o senhor daquela casa, o dono daquela casa, mandava que o servo dela, uma serva, lavasse os pés dos visitantes. Então Jesus pega, antes de servir a ceia, lava os pés dos seus discípulos, todos, de João a Judas. Mas Jesus vai lavando os pés dos discípulos e chega a vez de Pedro. E no momento em que chega Jesus para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, os meus pés não. Como o meu Senhor vai lavar os meus pés? Não vai acontecer isso de forma alguma. Jesus disse: Pedro, hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. Mas deixa eu fazer algo ficar claro para você, Pedro. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, naquele jeito dele afoito, ele disse: ah, Senhor, então lava da minha cabeça aos pés, me dá um banho. Jesus: Pedro, também não é necessário que eu te dê um banho, porque aquele que foi lavado uma vez não precisa ser lavado de novo. Jesus ali falava do batismo. Ele dizia: Pedro, aquele que já foi batizado não precisa ser batizado novamente. Há um só batismo, um só Senhor. Mas é necessário, Pedro, que eu lave os meus pés, e depois você vai entender esse momento. E Jesus lava os pés dos seus discípulos e participa da ceia com eles. Serve a ceia aos seus discípulos. E Jesus insiste em dizer que alguém entre eles o trairia. Os discípulos começaram a perguntar: Senhor, serei eu o traidor? Serei eu o traidor? Ficou aquela questão entre um e outro. E Jesus disse: aquele que molha o pão para comer comigo, esse vai me trair. A Bíblia nos diz que Judas, logo depois de comer, se levanta e vai até os sacerdotes para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sai daquela casa e vai ao Getsemane. Ali, Jesus se coloca a orar. E ele chama os discípulos antes e diz: olha, vocês vão ficar aqui e eu vou me afastar um pouquinho mais, orar e vou falar com Deus. A minha alma está profundamente amargurada até a morte, dizia Jesus. E ele começa o seu momento de súplica, de clamor a Deus. E ele ora, e de repente ele para a sua oração e vai até os discípulos estavam dormindo. E ele acorda os discípulos e diz: ah, será que por uma hora vocês não podem vigiar comigo? Orar junto comigo? Vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, para que vocês não caiam em tentação. Jesus volta para o seu momento de oração, passa mais um tempo, e quando ele volta, encontra o quê? Os discípulos dormindo novamente. No nosso meio é muito comum a gente ouvir os irmãos dizer:
orai e vigiai. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz: vigiai e orai. Porque se estivermos atentos, vigilantes, vamos nos livrar das armadilhas que o nosso inimigo tem preparado para nós. A palavra nos diz que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é um leão, nunca foi, nunca será. O nosso Jesus, sim, ele é um leão da tribo de Judá. Mas ele fica todo o tempo tentando tragar o povo de Deus. Por isso Jesus diz: vocês precisam vigiar, ficar atentos e orar também. Jesus volta para a sua oração, e ali a Bíblia diz que ele começa de forma intensa a falar com Deus, ao ponto de suar sangue. Dos seus poros não saía somente suor, mas saía sangue. E a medicina explica isso dizendo que isso é algo muito raro. Alguém precisa estar num nível de estresse muito alto, uma pressão psicológica muito grande para que isso aconteça. Jesus suou sangue, se derramando diante de Deus, e ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E depois de se derramar diante de Deus, a palavra nos diz que Jesus se levanta novamente, e pela última vez agora, chama os discípulos e diz: levanta, pois o traidor acaba de chegar. Com paus e pedras na mão, os sacerdotes e mais uma multidão de pessoas vieram pegar Jesus para levar preso. Só que algo extraordinário aconteceu ali. Judas vai se aproximar de Jesus para o trair com um beijo, mas aqueles homens perguntam: quem é Jesus? Aleluia. E a palavra nos diz que ele responde: eu sou. E no momento em que ele responde isso, a palavra nos diz que todos caíram no chão. Porque quando Jesus disse: eu sou, foi a mesma raiz de palavra em que Deus disse a Moisés: o eu sou te enviou, Moisés. Era Jesus dizendo: eu sou o Filho de Deus. E nesse momento Deus se manifesta ali, e todos caem com o poder da palavra de Jesus. Não há nada demasiadamente difícil ou impossível para Deus, como diz a própria palavra. Não há nada que diante do nome de Jesus não se curve, nos céus, na terra ou debaixo da terra, diz a palavra do Senhor. Aqueles homens prendem Jesus, fazem um julgamento fraudulento, mas eles não podiam fazer nada com Jesus. Eles não tinham direito de crucificar, de matar Jesus. E eles levam Jesus a Pilatos, e Pilatos diz: olha, eu lavo minhas mãos, eu não encontro culpa nesse homem, mas antes de liberá-lo, eu vou mandar açoitar ele. E eles fazem isso com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi despido, amarrado no tronco e açoitado severamente. Estudiosos, teólogos falam que eles bateram em Jesus com vários instrumentos. Entre eles, um instrumento que tinha uma madeira na sua ponta, onde o carrasco segurava, e depois da madeira, tiras de couro. E nas pontas das tiras de couro havia lascas de ossos. E eles batiam nas vítimas, nas pessoas que iam ser chicoteadas. Quando as pessoas apanhavam com esse instrumento, dizem os estudiosos que quando aquele instrumento batia na pessoa, quando aqueles ossos na ponta das tiras de couro cravava nas pessoas, que era retirado aquilo, puxava de volta pele, carne
E muitas vezes, pedaços de músculos eram arrancados das pessoas. Jesus foi castigado de forma severa. Jesus ficou desconfigurado. Eles colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos e maltrataram de forma intensa, exatamente o que o profeta disse, que ele foi moído por minhas transgressões, moído. E não foi a cruz que moeu ele, foi aqui, no momento em que ele era açoitado, ele estava sendo moído pelas minhas transgressões, pelas tuas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus apanhou, como talvez nunca antes aqueles homens tinham batido em alguém. E ele é levado perante Pilatos. Você conhece essa história? É colocado Jesus e é colocado Barrabás, e o povo escolhe Jesus a ser crucificado. E Jesus, depois de ter apanhado, agora leva uma parte da sua cruz. Jesus, muito debilitado, depois de ter sofrido tantos açoites, começa a caminhar com muita dificuldade, certamente depois de ter perdido muito sangue ali, com o seu corpo ferido. Jesus não suporta e cai. Um homem que estava no meio da multidão é tirado da multidão e é obrigado a levar a cruz por Jesus. E Jesus vai se arrastando até o Monte da Caveira, ou Gólgota. Ali ele foi deitado sobre o madeiro e crucificado. Apesar de normalmente as imagens que conhecemos, os cravos estão no centro das mãos, mas normalmente não era assim que acontecia. Mas nessa parte de baixo do punho, porque se colocasse no meio da mão, logo se rasgaria e a pessoa se desprendia da cruz. Por isso também algumas imagens encontramos uma corda amarrada na mão, além dos cravos, porque se rasgasse, soltasse o cravo, a pessoa ficava presa. Mas Jesus foi cravado na cruz. E como diz uma música de Oficina G3, não foram os cravos que prenderam Jesus naquela cruz, foi o amor dele por mim e por você. Jesus foi crucificado. E um detalhe: a crucificação ela podia durar muitas horas ou até dias, exceto se a pessoa crucificada tivesse sido açoitada de forma muito severa. Aí essa pessoa ia perder muito sangue, ia ficar muito debilitada, e em poucas horas ela morreria na cruz. Jesus sofreu naquela cruz. Jesus apanhou antes da cruz. Jesus pagou um preço muito alto, mas ainda não era o pior. O pior, Jesus anteveio falando com Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não era isso que Jesus estava temendo. Jesus estava temendo que ele estava vivendo não com os cravos, mas com a cruz em si. Porque a Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito, amaldiçoado pelo próprio Deus. E Jesus estava sendo esquecido por Deus naquele instante. Deus virou as costas para ele, e era isso que Jesus não queria, não ter consigo a presença de Deus. E por isso ele pediu que Deus passasse dele o cálice. Era esse cálice. Jesus crucificado, e algumas horas depois, chegam a 16 horas, Jesus morre naquela cruz, é tirado e colocado em uma sepultura. Aquilo que nós lemos no início, lá em Lucas. Jesus é levado para um lugar e é colocado uma pedra diante daquele sepulcro.
A pedra foi selada com o selo de Pilatos para que ninguém mexesse. Soldados foram colocados ali. E isso ainda é sexta-feira. Mas teve um sábado antes do domingo. E no sábado não aconteceu nada? Aconteceu. A palavra do Senhor Deus diz lá em Efésios capítulo 4. A palavra nos diz assim: olha, aquele que desceu é também aquele que subiu. Deixa eu ler aqui para ficar melhor para você. Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aí Paulo prossegue dizendo: que significa subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? O sábado, o mundo parecia que não estava acontecendo nada depois da morte de Jesus, mas Jesus estava no inferno pregando aos cativos, porque todo aquele que havia morrido antes de Jesus não teve salvação, e lá Jesus pregou a eles, e é o que a palavra está nos dizendo, que ele levou muitos cativos. Moisés, no Velho Testamento, tipifica Jesus. E quando Moisés resgata o povo da escravidão, do cativeiro, exatamente simbolizando esse dia em que Jesus iria tirar aqueles que estavam cativos, presos, por conta de não ter conhecido a salvação de Jesus. Jesus, agora no inferno, vence a morte e o diabo. A Bíblia diz que ele toma a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. E aquela festa que estava ali acontecendo pela morte do Filho de Deus, agora se tornou em um desespero para aqueles que estavam ali, para os demônios e Satanás, porque ele estava vendo que o Filho de Deus estava vencendo. Mas ainda não era domingo. E na virada do dia, no crepúsculo do dia, nos primeiros raios de luz que aparecia, as mulheres correram ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado, esperando encontrar ali o corpo de Jesus. Mas aqueles homens que surgiram diante dela, diante daquelas mulheres, disseram: por que vocês procuram entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele vive, o nosso Cristo vive, e ele vive para todo sempre. Foi por mim e por você que Jesus passou por todas essas coisas. E essa semana que eu acabei de narrar para você foi tão significativa, e esses 3 dias finais, os 3 dias mais importantes da história da humanidade. Jesus crucificado e morto, Jesus vencedor do inferno, libertando cativos, e Jesus ressuscitando para me dar e te dar a vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Receba a salvação de Cristo, em nome do Senhor Jesus.